Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a doutora Bruna Alves e no vídeo de hoje irei abordar duas temáticas de extrema relevância para a nossa Justiça do Trabalho. Vou falar um pouco sobre as audiências na Justiça do Trabalho e também a presença das partes nessa audiência, certo? Primeiro vamos abordar a temática sobre as audiências da Justiça do Trabalho. Nós temos dois tipos de audiência na Justiça do Trabalho, tanto a audiência una como a audiência repartida. Quando é que eu sei se a audiência vai ser una ou se ela vai repartida? Isso quem vai te dizer é o rito processual da sua ação. Se o rito for sumaríssimo, a sua audiência ela será una, ou seja, todos os atos eles ocorrem no mesmo dia. Se o seu processo seguir o rito ordinário, a audiência do seu processo ela vai ser repartida, na qual os atos processuais daquele processo eles vão se dar de forma fracionadas. A exemplo da audiência inaugural, da audiência de instrução e também do próprio julgamento do processo, certo? Então, a audiência una, todos os atos ocorrem no mesmo dia, e a audiência repartida, os atos eles serão fracionados. Na audiência inaugural, então, primeiro o que acontece na audiência inaugural? Ela é a primeira audiência, né? Presentes todas as partes, será feita uma primeira proposta de conciliação. Se não tiver acordo, o juiz ele vai receber a defesa do reclamado, né, e vai abrir o prazo para que o reclamante ele venha se manifestar no processo. Esse prazo ele pode ser tanto um prazo legal como ele pode ser um prazo judicial, arbitrado pelo próprio juiz, tá? O prazo é sempre contado em dias úteis, onde se exclui o dia do início e se inclui o dia do final. Então, na audiência inaugural, primeira proposta de conciliação, não tendo conciliação, o juiz recebe a defesa do reclamado, né, e abre o prazo para o reclamante se manifestar. Na segunda audiência, que é a audiência de instrução, essa audiência ela é uma audiência onde as partes elas vão trazer um caráter probatório para aquele processo, ou seja, vão tentar provar ali os seus direitos perante o juiz, certo? Existe na audiência de instrução o depoimento das partes, né, do reclamante e reclamado, como também a oitiva de testemunhas. Lembrando que o número de testemunhas também ele é de acordo com o rito do seu processo. Se o seu processo ele seguir o rito sumaríssimo, você pode levar até 2 testemunhas para a sua audiência de instrução. Se o seu processo ele segue o rito ordinário, você pode levar até 3 testemunhas para que venha instruir aí o seu processo, certo? As razões finais também serão apresentadas na audiência de instrução. Ela geralmente é oral em audiência e o juiz confere geralmente um lapso temporal de 10 minutos para que as partes venham se manifestar naquelas razões finais do processo. Ou ele pode também conceder que as partes, que os advogados, eles façam através de memoriais, né? O memorial, ele vai ter aí um prazo judicial que é estipulado para que o advogado ele elabore esse memorial e junte aos autos do processo. Após o final da audiência de instrução, né, é feita uma segunda proposta de conciliação. Se não tiver conciliação, aí sim marca a audiência de julgamento, onde os autos serão concluídos para que o juiz venha sentenciar, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, na qual o juiz ele é livre para se convencer, porém ele deve motivar suas decisões. Já no que diz respeito à presença das partes na audiência trabalhista, veja só, quem é que deve comparecer à audiência trabalhista? Então, as partes, elas devem comparecer pessoalmente no dia da audiência, certo? O reclamante, ele vai comparecer, né, para essa audiência, como também o reclamado. Existe a possibilidade do reclamado, ele se fazer representar pelo seu preposto, certo? E quem é esse preposto de acordo com o artigo 843, parágrafo 3º da CLT? Esse preposto, ele não precisa ser empregado do reclamado, certo? Ele pode ser apenas uma pessoa que esteja ali para poder representá-lo naquela audiência. Em qual motivo que o reclamante ele pode se deixar comparecer? Neste caso, o reclamante ele pode se fazer substituído quando for por motivo de doença ou por outro motivo poderoso devidamente comprovado. Então, ele pode ser substituído de acordo com o artigo 843, parágrafo 2º, por outro empregado da mesma classe, da mesma profissão ou através do seu sindicato. Então, se o reclamante estiver doente ou por outro motivo poderoso e ele puder comprovar isso, então ele pode sim ser substituído nessa audiência através de outro empregado da mesma profissão ou pelo seu sindicato. E quais são as consequências se as partes não comparecerem no dia da audiência? Veja só, se a audiência for una e o reclamante não aparecer, esse processo ele será arquivado.
Se o reclamado não comparecer, ele vai ser revelia, ou seja, nesse caso, a confissão é contra a matéria fática, certo? Se a audiência for inaugural e o reclamante não aparecer, arquiva o processo. Se o reclamado não comparecer, também vai ser revelia, confissão contra a matéria de fato. Se for na audiência de instrução, aquela fase onde é a fase probatória da instrução, né? A fase onde se traz aí os meios de prova. Nesse caso, se o reclamante não aparecer, então ele vai ter uma confissão contra a matéria fática. E se o reclamado não aparecer, revelia também, certo? Outro ponto importante é, o reclamante e o reclamado, eles devem comparecer à audiência acompanhados de quem? Então, acompanhados, né, por seus advogados e também pelas suas testemunhas. Vejam, se a audiência for una, como todos os atos ocorrem no mesmo dia, então quer dizer que as testemunhas elas devem comparecer em audiência independente de notificação. Lembrando que as testemunhas elas variam de acordo com o rito do seu processo. Se o rito for sumaríssimo, você leva até 2 testemunhas. Se o rito for ordinário, você pode levar até 3 testemunhas, certo? Em caso de negativa da testemunha, e se o reclamante ou o reclamado comprovar o convite, certo? Aí sim é onde o juiz ele pode expedir aquela notificação. E mesmo após essa notificação, a testemunha ainda não quis comparecer, ela se negou. Então vai ter a sua condução coercitiva, na qual o próprio juiz ele determina que a polícia vá lá, a Polícia Federal, porque se trata de uma justiça federal, e traga essa testemunha para poder ser feita essa oitiva dela perante aquele juiz, certo? E o que significa se a testemunha ela for contraditada? Testemunhas contraditas significa que elas podem ser suspeitas ou impedidas. Então, a parte, né, ela pode impugnar a testemunha da outra parte, desde que existam ali questões relacionadas a parentesco, amizade ou inimizade daquela testemunha com a parte a qual o arrolou para poder ser ouvida naquela audiência, certo? Então, a contradição da testemunha é referente se ela vai ser caracterizada suspeita ou impedida. Então, se a testemunha ela for contraditada, ela não será ouvida como testemunha e essa oitiva dela vai ser apenas como declarante, né, a depender aí do critério do magistrado. Esse foi mais um vídeo de hoje na qual eu abordei 2 assuntos muito relevantes. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção de todos. Um beijinho e tchau, tchau.